Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Leandro. Estou gravando esse vídeo aqui apenas a partir de uma dúvida que surgiu durante umas aulas e eu fiquei de gravar o vídeo, então eu trago aqui para vocês hoje o vídeo sobre as aulas 7 e 8 que estão na regra de 3 simples, né? Página 80 do caderno Aprender Sempre do Ensino Médio, volume 1. Primeira série, claro. Então, quais os objetivos? Utilizar procedimentos de cálculo para resolver situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade. Eu vou falar hoje sobre utilizar os procedimentos de cálculo para resolver situações-problema. Tá? Então, vamos aqui, nós temos um exemplo. Viajando a uma velocidade média de 70 km por hora, o percurso entre duas cidades pode ser feito em 5 horas. Qual deveria ser a velocidade escalar média para se fazer o mesmo percurso em 4 horas? Então veja, antes da resolução nós temos aqui, a ideia é resolver por uma proporção. Então, o que é a proporção mesmo? Vamos fazer de conta que você tinha blá blá blá, uma proporção do tipo A sobre B e C sobre D. O que dizia a regra da proporção? Lógico que eu estou falando isso de uma forma muito resumida, tá? Que nós tínhamos que na regra da proporção, o produto dos meios tinha que ser igual aos produtos dos extremos. Mas que raio é meio e que raio é extremo? O que são os meios na proporção? O denominador da primeira fração e o numerador da segunda. Estes são os meios da proporção, tá? Meios da proporção, né? Deixa eu tirar minha carinha daqui que você não viu onde eu escrevi. Então, são os meios da proporção. Consequentemente, o que são os extremos? Os extremos da proporção são exatamente os da ponta. Os extremos são... Sei que você não está lendo nada, mas você está me entendendo, né? Os extremos são as pontas. Esclarecimento feito, vamos ao exercício, né? Verificamos se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando uma grandeza é diretamente proporcional, as duas grandezas que são comparadas assim, uma aumenta, outra diminui. Então nós temos o que nesse exemplo? Quilômetros por hora e horas. Quilômetros por hora, a velocidade. A velocidade em si já é uma razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para isso. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o tempo, certo? Que gasta no mesmo percurso, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Ou seja, a velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente aplica a proporção nesse raciocínio, olha o que vai acontecer. 70 para x está para 4 sobre 5. Por que inverte aqui? Se são grandezas inversamente proporcionais, a gente precisa inverter uma das duas razões para poder fazer esse cálculo. Então, 70 sobre x igual a 4 sobre 5. Ou x sobre 70 igual a 5 sobre 4. A partir dessa inversão, a gente pode aplicar esta regra da proporção. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. 4 vezes x é igual a 5 vezes 70, que é 350. Desta forma, resolvendo a equação que ficou, olha que equação que ficou. 4x igual a 350. Desta forma, o x vai ser igual a quanto? 350 dividido por 4. O x é igual a 87,5 km por hora. Bem, espero que tenha clareado um pouquinho para vocês. E aí no exercício 1, o que ele pede? Se 4,8 metros de fio custam R$240, qual será o preço de 6 metros do mesmo fio? Então, o que você precisa levar em consideração para fazer esse tipo de exercício? Se a gente vai usar a proporção, primeiro de tudo, identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então, o que a gente tem? 4,8 fio, 4,8 metros custa 240. Se você vai comprar mais fio, isso vai sair mais caro, não vai? Então, a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. Então, se você quer fazer a proporção aqui, 4,8 metros de fio custa R$240, 6 metros do fio vai custar quanto? E aí, como que você resolve essa situação agora, hein? Como que você resolve essa resolução? Nós montamos aí as duas proporções e agora a gente vai fazer o quê? Aplicar a regra, né?
Tanto faz, gente, se você começar pelos meios ou pelos extremos. A igualdade tem que ser a mesma. Então, ó, 4,8 vezes x, sempre que possível, deixa o nosso valor a ser descoberto, né, a nossa incógnita, do lado esquerdo, para facilitar a sua visualização. É igual a 240 vezes 6. 240 vezes 6, ó, aqui vai dar o quê? 4,8x é igual a 1440. Então, ó, o que você vai ter aí? Como a gente termina essa conta? Você vai fazer o quê? Ó, x é igual a 1440 dividido por 4,8. Isso dá 300. O que significa o x ser igual a 300? 6 metros de fio custará, ou custarão, né? R$300. Tudo bem, gente? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Essa foi a minha contribuição para esta parte da apostila. Nos veremos nas próximas aulas. Até mais, gente!